Aleluia. Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou imensamente feliz por esse dia de hoje que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui juntos para engrandecer a Deus. E para a gente aprender um pouco mais juntos da palavra de Deus. Né? O nosso professor é o Espírito Santo. E nós juntos vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo. Nós vamos para o capítulo 7. Nós terminamos o capítulo 6, vamos entrar no capítulo 7 de Apocalipse. Vou fazer um breve resumo, faz já alguns dias, algumas semanas que a gente não tem aula, né? Nós iniciamos o Apocalipse, Jesus se apresenta a João, mostrando toda a sua glória, e manda que João escreva cartas a 7 igrejas. Na época havia muito mais igrejas, mas Deus selecionou 7 a dedo. Por quê? Porque cada uma delas era uma situação que a igreja de Cristo passaria por etapas. A última dessas cartas é a igreja de Laodiceia. Então seria para a última dispensação. É a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo a dispensação da igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? Governo humano, vontade humana. E não é diferente o mundo que nós vemos, que muito se ouve do mundo e pouco quer se viver da palavra. Né? E nós, como cristãos, que estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja, precisamos estar aqui, atentos, alertos ao que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos alertando para os dias que nós estamos vivendo. Ao passar o curso que nós fizemos, nós passamos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus profetiza algumas coisas sobre o fim dos tempos. Não foi nenhum profeta, foi Jesus quem falou. E ele deu alguns sinais que nós já temos visto nos nossos dias atuais, todos eles se cumpriram. Né? Então, a igreja hoje, ela literalmente está vivendo as dores de parto. Por que as dores de parto? Porque agora está muito próximo de Jesus voltar. Quando nós olhamos para aquele quadro mundial, as notícias do dia a dia, nós vamos ver literalmente a palavra de Deus cumprida. E cada dia que passa, a
o livro e desatar seus 7 selos. E um dos anciãos, aqueles anciãos são querubins, um desses anciãos falou para João: não chores, pois o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Só Jesus, o Deus que se fez homem, ele tanto é Deus no céu, como ele foi Deus na terra entre os homens. Só ele era digno de abrir o livro. Por quê? Porque ele se fez homem, porque ele viveu entre os homens. E esse livro, ao passo que se rompeu cada selo, estava abrindo juízos de Deus para a humanidade, para esta terra. Então, ele, como divino e como humano, ele podia abrir esse livro. Capítulo 6 do Apocalipse vai nos falar, nos mostrar os cavaleiros do Apocalipse. Cada selo que se abria, os 4 primeiros selos, sai primeiro cavalo branco, com um aro, com uma coroa. Esse cavaleiro simboliza, mostra o anticristo, que de certa forma ele vai ter o reino e o poder sobre um determinado tempo na terra. O segundo cavalo vermelho, o cavalo vermelho fala de sangue, fala de guerras. Terceiro, cavalo preto, fala de pestilências. O quarto, cavalo amarelo ou esverdeado, como nós aprendemos na última lição, que representa a morte. Ele vem trazendo toda a desgraça que a morte é capaz de trazer. Os primeiros selos, os 4 primeiros selos, eles liberam cavaleiros, e eles vão percorrer toda a terra. Eles são liberados, cada um com o seu poder. E de acordo que eles percorrem a terra, a desgraça vai abrangendo a todos. O quinto selo, ainda no livro, ainda no capítulo 6, o quinto selo, ele vai falar, João vê no quinto selo, almas debaixo do altar. E debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentavam. Durante a grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Capítulo 3 encerra o papel da igreja na terra. A igreja é arrebatada. No capítulo 4 de Apocalipse em diante, vai nos mostrar tudo o que vai acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. Então, quando rompe o quinto selo, João vê almas debaixo do altar, almas que estão esperando. Essas almas já são vidas que vão estar dentro da grande tribulação, que elas vão morrer pelo testemunho de Cristo, e eles vão ficar aguardando até todas as coisas acontecerem. Detalhe: almas que estão na grande tribulação, que não é a igreja, não é ninguém que ficou. Quem ficar no arrebatamento não é igreja. Então não tem salvação, não tem segunda chance, não tem nada. Para nós, os gentios, o mundo gentil,
70ª semana de Daniel é só para judeus. A oportunidade de salvação é para judeus, não é para gentios que rejeitaram Cristo aqui e não quiseram viver com eles. Amém? Então essas almas que João vê são de judeus. Aí é aberto o 6º selo. O 6º selo, quando ele é aberto, as estrelas caem, a natureza, ela é abalada. Nós vamos ver nos próximos capítulos que os selos, eles abrem para uma certa quantia de acontecimentos terríveis. O 7º selo abre para as 7 trombetas. Então já está acontecendo alguma coisa na terra, porque os selos liberaram, e agora as trombetas vão soar. Cada trombeta que soa é uma intensidade de novos acontecimentos, de nova catástrofe. Então, um vai intensificando o outro. Aquilo que começa de uma certa forma pequeno, vai crescendo e vai ficando grande esse sofrimento. Tão grande que o mundo vai ser todo abalado. A estrutura do mundo vai ser abalada. A estrutura dos continentes serão abalados. E muito mais da metade da população da Terra, do mundo de então, será exterminado. Tão grande vai ser o sofrimento daqueles dias. Mas quando nós lemos o final do capítulo 6, para entrar no capítulo 7, nós vamos ver que o assunto do capítulo 7 é o tão falado 144.000. Os testemunhos de Jeová gostam muito de falar dos 144.000. Porque não é bem do jeito que eles explicam. Quem são os 144.000? Se nós lermos o capítulo, vai nos dizer que são 12.000 de cada tribo. Irmão Miguel, tem número específico dado na Bíblia de salvos? Não. Por que fala em 12.000 de cada tribo? Se somar 12.000 de cada tribo, de 12 tribos, vai dar exatamente 144.000. Então, no caso, seria 144.000 judeus. 12.000 de cada tribo de Israel, 144.000 judeus. Não tem esse número específico. Porque a Bíblia nos dá uma contagem de 12.000. Desde o Gênesis, quando nós estudamos sobre numerologia na Bíblia, sobre números, nós vamos entender que alguns números que aparecem na Bíblia vai falar de completude. O número 7, que nós falamos que é o número de Deus, o número perfeito. O que o número 7 fala? Fala de um tempo completo de Deus. Qual é o tempo completo de Deus na terra? É 7. 7 foram os dias da criação. 7 dias ele ficou aqui construindo a terra para o homem. Durante 6 dias, no 7º dia, ele descansou. Talvez vocês escutem por aí que o original hebraico não diz que Deus descansou, mas Deus descansou.
foi a única coisa na criação que ele me colocou as mãos. Todo o universo, toda a criação foi criado pela palavra. Então nós vamos ver que ao longo dos dias da criação, Deus não se cansou. Deus falou e as coisas aconteceram. Mas no sexto dia, ele colocou a mão na massa
que serão salvos na grande tribulação. Só Deus sabe essa quantia. O número 12 ficou numa simbologia para nós entendermos que desde o princípio, como ele deu o 12 para uma medida completa do povo, o 12 aparece no Apocalipse também como uma medida completa de Deus para o seu povo. Então, esses 144 mil, ele é simbólico. Deus está falando assim, olha, vão ser 144 mil marcados, que é um número X, um número total, um número fechado do meu povo que vai herdar a eternidade. Por que Deus determinou esse número? Porque nem todos os judeus serão salvos. Mesmo sendo judeus, muitos estão perdidos. Muitos nunca vão aceitar a Jesus como seu Messias. Durante a grande tribulação, nós vamos ver no capítulo 7, vamos ler alguns versículos para entendermos. Capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. 4 anjos nas 4 extremidades da terra já estavam preparados para danificar a terra, o mar, a natureza em si. 6º selo. Mas uma voz ecoou e falou: espera, antes de vocês saírem a danificar tudo, primeiro serão marcados aqueles que pertencem ao nosso Deus, que são das 12 tribos de Israel. Então, um número X, isso vai acontecer no início da grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio, eles vão viver a falsa paz como o anticristo. Quando o anticristo tira a máscara e começa a grande tribulação, então começa aqui. Começa os selos e as trombetas, o sofrimento geral. Então Deus fala assim: vocês não vão danificar agora, vocês vão esperar. Eu vou marcar os que são meus, porque por mais que seja o sofrimento, eles estarão guardados. Quando Deus vai tirar o seu povo do Egito, no Egito, Deus se apresentou através de 10 pragas. 9 pragas se passaram, a 10ª, que é a morte dos primogênitos. O que Deus fala? Pausa. Agora todos os hebreus vão matar um cordeirinho, vão passar o sangue no umbral da porta. Por quê? Porque a morte, a destruição vai passar, mas vai passar por cima. Eles não serão afetados. É a mesma coisa que acontece no Apocalipse. Deus marca
Deus põe um selo em 144 mil judeus. Ou seja, um número determinado de judeus no mundo de então. Aí a desgraça pode vir e abater toda a terra, por quê? Porque eles estão guardados, eles estão selados. Nós vemos o grande amor de Deus, por quê? Porque hoje, no tempo da graça, nós temos toda a liberdade de servir ao Senhor, de aceitar a Jesus, de servi-lo, de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de estudar, de fazer trocentas coisas para o Senhor. Mas em meio à tribulação, mesmo para aqueles, no caso os judeus, mesmo para esse povo de Deus que fica, Deus continua amando e guardando, trazendo a sua proteção. Deus sempre guarda os seus. Nós, a igreja de Cristo, do mesmo jeito que Deus falou para Abraão, todo macho com 8 anos vai circuncidar. Por quê? Porque eles tinham que ter uma marca como o povo de Deus. A igreja de Cristo hoje, ela também tem uma marca. É o que Paulo vai falar no livro de Gálatas sobre a circuncisão, que não é mais no corpo, é na alma, é no interior. Nós temos essa marca, nós temos esse selo. O selo, o penhor é do Espírito Santo. Quando nós, não é mais dos tempos atuais, mas eu ainda sou do tempo que nós escrevíamos muitas cartas. Eu cansei na minha vida de escrever cartas, de ir para o correio, de selar cartas. Para me mandar uma carta daqui para o interior, ela tem que ter um selo. Se ela não tiver o selo, ela não chega lá. Ela não chega lá. Este selo da igreja é o Espírito Santo. Nós só vamos chegar lá se nós tivermos o selo, a marca. Então, mesmo nesse mundo corrompido que nós estamos vivendo hoje, e com tantas coisas acontecendo, o povo de Deus está debaixo da cobertura de Deus. O Senhor está nos guardando. Não está colocando em redoma de vidro, mas está guardando. Ah, eu posso cair? Posso. Eu posso quebrar um pé? Posso. Eu posso quebrar um braço? Posso. Por quê? Eu estou no mundo físico, mas quem está me guardando é o Senhor. Por quê? Porque a vontade do inimigo é de destruir a nossa alma. E isso o Senhor não permite. Nós estamos guardados. Só vai nos acontecer o que é natural do ser humano acontecer. Porque nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Então, os 144 mil são um número fechado de judeus que, na grande tribulação, Deus vai selar para que toda aquela tormenta da grande tribulação não os mate, mas eles serão preservados para a vida. Amém? Deu para entender? Então, sim. Sim. Ismael, ele é árabe? Ismael é árabe, ele nasceu em Canaã,
muito importante nós abençoarmos os nossos filhos, os nossos netos, que são a nossa geração. Você vê que Noé, quando ele fica bravo com Cã, e ele vai lançar uma palavra de maldição, ele não amaldiçoa o filho dele, ele amaldiçoa Canaã, a geração. Então você vê que a nossa geração está debaixo da nossa bênção. Então nós temos que pronunciar com a nossa boca a bênção para os nossos filhos e os nossos netos. Aqui no capítulo 49, no versículo 18, fala assim, versículo 16 de 49: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Deus julgará o seu povo. O que nós podemos entender é o fato de Dan não aparecer nessa listagem. Alguns historiadores, eles dizem que foi um erro de tradução que não colocaram Dan ali. Eles dizem isso. Na realidade, eu nunca vi o original dele, não diante dos meus olhos. A gente vê nos livros que a gente estuda, nos comentários que a gente vê. Então, eu absolutamente não posso dizer se Dan está naquela lista ou se não está. Mas a bênção de Jacó para Dan era: Dan, você é juiz, você vai julgar. Dan provavelmente não aparece nessa lista justamente porque ele é tido como juiz. Ele é tido como juiz. Por isso ele não é listado. Mas, irmão, vai ter juiz terreno entre todos os povos, tem sempre aquele que Deus levanta. Esses 144.000, eles são guardados dentro da grande tribulação. O número X dos judeus são guardados. Então, possa ser que Dan seja uma desses líderes do mundo de então, que vai se levantar para anunciar a salvação proclamada nos dias da grande tribulação. E vai falar sobre o Messias. Pode ser que seja, eu não estou afirmando, mas pode ser que seja a ausência do nome de Dan nessa lista. Já tem muitos que dizem que de Dan vai se levantar o anticristo. Eu exatamente também não posso afirmar isso. Pode ser que seja, porque o anticristo, ele também vai se levantar como um juiz. Ele vai se levantar primeiramente como um governo, mas quando ele tira a máscara, o primeiro povo que ele vai perseguir vai ser os judeus. Então, a gosto humano, ele vai julgar Israel. Por quê? Porque ele vai exterminar com Israel. Ele vai levantar um exército de todos os povos e ir contra Israel. Que vai ser na guerra do Armagedon, que aí Jesus vem em pessoa e luta pelo seu povo. Possa ser que realmente ou o anticristo venha da descendência de Dan, ou Jacó ter colocado ele como juiz. Eu não posso afirmar com certeza, eu não posso, mas de todos os comentários que a gente lê, que a gente tem, é isso. Ou eles vão se levantar como proclamadores
do mundo de então, ou possa ser que um juiz do mundo de então venha de então, e por isso ele não está no estado. Então, exatamente, não temos uma resposta exata. Porque nós estudamos a história para entender tudo. A gente estuda Daniel para entender o que vai acontecer em Apocalipse. Então a gente consegue entender muita coisa, mas tem muita coisa que foge ao nosso conhecimento. Deuteronômio 29, Deus deixou isso específico para nós em todos os tempos. O que é revelado é para o homem, o que não é revelado é para Deus. Então, nós podemos deduzir por que Deus não está aqui. Mas se não está revelado para o homem, isso é o mistério de Deus. Amém? Nós não podemos afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, nós ficamos lá no Deuteronômio 29. Amém? Quando a gente continua esse capítulo 7, no versículo 9, o subtítulo na minha Bíblia vai dar de A Visão dos Glorificados. João tem essa visão. E ele diz assim: depois destas coisas, depois de todos esses seres abertos, a desgraça que ele está vendo acontecer, ele viu Deus marcar 144 mil. Então ele fala assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. João está vendo um Apocalipse. Depois que ele viu o povo de Deus ser marcado, ele tem uma visão. Não é que ele está vendo acontecer na terra, mas ele tem uma visão de muita gente, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quem são esses? O versículo 13 vai dizer assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas, irmã Abigail, a senhora acabou de dizer que a salvação na grande tribulação é só para judeus. E aqui está falando, João diz que ele vem de todos os povos, tribos e línguas. Hoje, queridos, os judeus estão espalhados em todo o mundo. De todos os povos e tribos no mundo, tem judeus. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, arrebatamento da igreja é a trombeta. Olha, a trombeta tocada para ajuntamento. A trombeta vai soar, a igreja é arrebatada e se
quando, em 1945, 44, quando começou a grande perseguição aos judeus no mundo todo, Hitler matou 6 milhões de judeus. Os judeus naquela época, espalhados no mundo, eles todos tiveram o mesmo pensamento: nós só estaremos seguros na nossa terra. Em todas as terras onde nós estivermos, eles vão nos matar. Na nossa terra, nós estaremos seguros. E todos, naquela época, foi uma romaria de judeus que voltaram para Israel. Repovoaram Israel. Aí teve por mar, viagem pelo ar. Deus, ele proveu a viagem dos judeus para a sua terra. E em maio de 1948, dia 14 de maio, literalmente Israel nasceu como nação. Mas eles entenderam que eles estavam seguros lá. Quando a trombeta soar, que a igreja for arrebatada, o mundo vai ficar num caos total. É quando vai se levantar um homem dando solução para tudo. Quem é esse homem? O anticristo. Ele literalmente, ele é um homem poderoso, ele é um homem mega super inteligente, ele tem uma sabedoria sobrenatural, porque ela é dada pelo diabo. Ele tem uma sabedoria sobrenatural, ele vai dar soluções. Quando esses fatos estiverem acontecendo, ele vai focar Israel. Ele vai começar a fazer benefícios sobre a terra, e para Israel ele vai falar assim: agora eu vou reconstruir o templo de vocês. Vocês não teriam? A vida toda vocês não esperaram no templo? Eu vou reconstruir. Todos os judeus vão ouvir essa notícia. E com a anunciação da construção do templo, que é o sonho de todo judeu, todos eles vão se voltar para Israel. É tanto que o anticristo vai perseguir Israel dentro da sua terra. Por quê? Porque todos os judeus vão estar lá. É por isso que João tem, em meados da grande tribulação, João vê povos de todas as tribos, línguas e nações. São judeus de todos os povos, línguas, nações, tribos, todos agora reunidos em Jerusalém. Então aqui são judeus. Porque se vai dizer, estes são os que vêm da grande tribulação. Grande tribulação, haverá salvação
vocês olhem no mapa mundi, eles são separados por continentes. O Euroásia, América do Norte, América do Sul, África e Ásia. Eles são divididos em 5 continentes. Na grande tribulação, esses continentes vão perder a forma, porque vai ser muita catástrofe nos mares. Então, isso que está tudo separado, eles vão se juntar como uma pangeia. Mas isso de tanta desgraça que vai ser derramada sobre a terra na grande tribulação. Então vai ser através de muito sofrimento, de muita dor, que eles serão salvos. Salvos e sem galardão. A igreja caminha com Cristo hoje e nós vamos ser arrebatados, e a primeira coisa que vai acontecer após nós chegarmos lá em cima no arrebatamento vai ser passar pelo tribunal de Cristo. A gente vai ser julgado? Vai. Não para salvação. Estamos salvos, mas justamente para ganhar galardões. O que fizemos, o que não fizemos, o que Deus mandou fazer e nós não fizemos. Eu fiz o que eu queria, mas eu não fiz o que Deus queria. O que eu fiz, não tenho galardão. Eu vou ter galardão pelo que Deus quer que eu faça. E eu tenho que fazer. Todos nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão. Dessa missão nós vamos ter galardão. Agora, se eu fizer trocentas outras coisas, eu posso fazer. Mas eu não vou receber galardão por ele. Eu vou receber galardão pela vontade de Deus na minha vida. Irmã, e aí qual é a vontade de Deus na minha vida? Para todos nós. Sermos testemunhas de Cristo, aonde nós estivermos. Nós temos que exalar Cristo, mostrar Cristo. Nós temos, o mundo tem que olhar para nós e ver algo diferente. Ele tem algo diferente, ela tem algo diferente. Que diferença é essa? Essa é a missão de toda a igreja. Anunciar Cristo. Mesmo se eu falar assim, eu não sei falar. O que Deus fala para Moisés? Na leitura diária, nós estamos nesses capítulos. Deus manda Moisés lá para o Egito, vai tirar o povo, e Moisés também fala a mesma coisa. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei mais. Eu coloquei lá no estudo, gente. Moisés não era gago. Nunca digo que Moisés sofria de gagueira. Quando ele fala, sou torto de língua, algumas traduções falam que ele é gago, ele está falando assim, eu não sei mais falar como o faraó fala, eu não sei mais chegar diante do rei, eu não sei mais como é que se faz isso, eu estou 40 anos cuidando de ovelha, eu já esqueci tudo. E aí o que Deus fala para Moisés? Tá bom, Moisés, tu não sabe falar, eu vou mandar Arão falar por você. Mas o que é que você tem? O que você tem na mão? Você está falando que você não sabe falar. Mas o que você tem na tua mão? Ah, eu só tenho um cajado do pastor. Então é esse cajado que eu vou usar. Deus usa aquilo que nós temos nas nossas vidas. O que nós temos nas nossas vidas. Cada um de nós tem algo. Isso é algo para você orar, você refletir e falar para Deus, Deus, o que é que está na minha mão que você quer usar, que você pode usar. E nós temos que nos entregar de corpo e alma para o Senhor. Resplandecer Cristo não tem desculpa para ninguém. Todos nós temos que resplandecer Cristo. E você pode ter certeza, vidas serão salvas com o teu testemunho.
estavam construindo em cima, enquanto isso ficaram morando na parte de baixo, na casa dos sogros. E a menina estava grávida, acabaram a construção em cima, ela subiu. De lá de cima, os vizinhos todos na frente, todo mundo conhece o sogro dela ali, eles foram criados ali, todos com muita amizade, e agora eles estão observando ela. Ela é a parte da família, ó, ela é a nora. Ela é a nora. E o povo observa ela, sem ela saber. Um determinado final de ano, uma pessoa bateu na porta dela. Deus permitiu isso para testemunho e para nós sabermos que nós não estamos vendo, mas a coisa está acontecendo. No final de ano, uma determinada pessoa bate na casa dela e fala assim: você lembra de mim? Ela falou: de vista eu lembro, não tinha amizade, mas conhecia dali da rua. Essa família tinha ido embora do Paraná em meados de junho, e agora era dezembro, e ela tinha vindo passar um ano com a família, e foi direto na casa da minha irmã. Se lembra de mim? Lembro de Cristo, então. Eu viajei para o Paraná, mas eu sempre observei você. Eu sempre falava: Senhor, eu quero ser como ela. Deus, eu quero ser como ela. Eles não eram cristãos. Eu falava: eu quero ser como ela. Ela tem algo diferente. E eu quero essa diferença que está na vida dela, eu quero para mim. E lá no Paraná, ela acabou indo para uma igreja, ouviu falar de Jesus, aceitou a Jesus, se converteu, se batizou, e agora, em dezembro, estava voltando a passar as festas com a família cristã, salva na pessoa bendita de Jesus, feliz da vida. O casal vivia de brigar, agora já não brigavam mais, os dois viviam muito bem, e ela falou assim: eu precisava vir te falar isso, porque a sua vida vai ter a minha. Mesmo que nós não vejamos, pessoas estão sendo impactadas pela nossa vida. Pessoas estão sendo salvas pela nossa vida. Então nós temos que andar de acordo com um verdadeiro cristão. Para quê? Para o mundo que está nos olhando se dobrar, se render a Jesus através das nossas vidas. Então, nós teremos galardões por aquilo que a incumbência que Deus nos deu para fazer. Só isso em uma reunião. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que os dons do Espírito Santo foi espalhado pela igreja. E Paulo fala assim: uns têm dons de mestres, de evangelistas, de pastores, de profetas. Deus deu dons para a igreja. E nós temos que colocar esse dom em prática. Eu quero, em nome de Jesus, poder cumprir a vontade de Deus na minha vida. É dom de mestre, dom de ensino, eu quero fazê-lo com zelo. Para isso, gente, qualquer um que chegar lá na minha casa vai ver, eu passo o dia todo com Bíblia aberta, com livros abertos, lendo, escrevendo. Por quê? Porque Deus não solta pozinho de pirim-pim-pim na nossa cabeça e surge uma mágica. Nós temos que fazer a nossa parte. A revelação da palavra é Ele que vai dar, é Ele que vai dar. Mas se eu não abrir para ler, como é que Ele vai me revelar? Se eu não estudar, como é que Ele vai me revelar? Para isso nós estudamos. Do mesmo jeito que eu estou falando sobre o dom de mestre, cada um de vocês tem um dom. E cada um de vocês desempenha o dom que Deus colocou no seu nome. Pode ser de pastoreio, pode ser de evangelista, pode ser do que for. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça. Uma para mim, eu só sei cantar. Cante para a glória de Deus. Não cante as músicas que o mundo está fazendo hoje, fabricando hoje. Vai lá para os verdadeiros louvores. Adore a Deus de verdade. Louve a Deus de verdade.
pastor de congregação. Ele é presbítero, a gente chama de pastor porque ele dirige congregação. Ele falou que estava em casa, a mulher limpando a casa, cantando no último volume com uma voz acentuada. Ele falou que doía nos ouvidos dele. E aí, quando ela calou a boca, ela acabou de arrumar a casa, ela calou a boca e falou: muito obrigado, Senhor. Mas nisso, bateram palma na casa dele. E ele foi atender. A vizinha queria falar com a mulher dele. Aí a esposa foi atender. Ela chorando. Ela falou: você estava cantando tão lindo. E estava entrando dentro de mim. Alguma coisa mudou. E eu quero, me fala desse Jesus. Às vezes não é a nossa bela voz. Mas quando nós fazemos para o Senhor: Senhor, me deste uma voz, eu vou te louvar com a voz que tu me deste. O mundo está ouvindo e está sendo impactado. Para ele está horrível, né? Mas para o filho Da vizinha, ela falou que estava lindo. Esses são os filhos de Deus. Como Deus não ouviu gostoso aquele louvor. Então nós vamos ver, queridos, que nós podemos servir a Deus de N maneiras, de muitas formas. E é isso que nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus. Sendo que, quando nós chegarmos diante de Deus, tem uma primeira pergunta que Deus vai fazer para todo cristão. Uma pergunta importantíssima. Antes de qualquer outra coisa que nós tenhamos feito, Ele vai nos fazer uma pergunta: onde está a tua família? Onde está a tua família? Porque Paulo fala assim: olha, o solteiro serve a Deus melhor, mas se você não pode ficar solteiro, então você casa, mas casa para a glória de Deus. Se a pessoa optou casar, optou formar família, cada um tem que estar consciente que vai responder diante de Deus pela família. Ah, o meu filho saiu da presença do Senhor, do caminho do Senhor. Mas ensinamos a verdade para ele? Falamos a verdade para ele? Ou a gente ficou passando mão na cabecinha deles? Eu estou conversando esses dias com meu filho, todos vocês conhecem, o Paulo, que já esteve muito aqui com vocês. Ele entrou em um determinado assunto, eu falei para ele assim, para a família, minha família é muito grande. Eu falei: eu nunca escondi que vocês eram. E quando vocês roubavam, eu avisava: não deixa entrar dentro de casa que tem roubo. Fica de olho aberto que tem roubo, tem jeito. Ah, não, porque você falava mal do teu filho? Não, eu não escondia. Porque eu não posso passar a mão na cabeça do meu filho. Cada vez que eles me apareciam em casa, eu estava falando: filho, volta para Deus, filho, fala com Deus. Aonde você estiver, ore a Deus, peça a Deus de mudança, peça a Deus de transformação. Aos ouvidos dele, eu era chata. Toda vez que eu chego aqui, a mãe diz a mesma coisa, a mãe diz a mesma coisa. Mas eu tenho que dizer: eu sou mãe, por quê? Eu vou responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus. E cada um de nós, todos nós aqui temos famílias. Todos nós aqui temos famílias. Conduza a sua família na presença de Deus. Não passe a mão na cabeça. Não ache bonitinho o que faz de errado. Exorte, chame a atenção. Chame a atenção. Um dia desses eu ouvi um testemunho de um filho no Nordeste, que só aconteceu há anos atrás, muitos anos atrás. Ele estava sendo condenado porque ele era ladrão. Ele falou assim: antes de eu ser preso, eu preciso falar com a minha mãe. E a mãe veio até ele, e ele abraçou a mãe e beijou no rosto. Quando ele beijou, ele deu uma mordida no rosto dele.
E a mãe se afastou, gritou. Ele falou, provavelmente vai ficar uma cicatriz. Né? E é para você se lembrar de todas as vezes que eu roubei e você nunca me chamou a atenção. Você nunca me fez a devolver. Você até se aproveitava das coisas que eu roubava. Hoje eu estou condenado. A senhora fez a recordação. É uma historinha que pode até mexer com a gente, impactar. É uma verdade. É uma verdade. Nós não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Nós temos que ensinar. Você está desviado? Fala, não, gente, você está desviado. Não fica no inferno. Não fica com medo de dizer. O inferno é real. Eles têm que entender que o inferno é real. Então nós precisamos falar a verdade. Por quê? Nós vamos chegar no tribunal de Cristo. E nós vamos responder a Deus, primeiramente, pela nossa família. Eu posso até receber galardões de todos os ensinos que eu dei, mas primeiro eu vou ter que apresentar a minha família a Deus. Se eu não ensinei primeiro a minha família, todo o restante do ensino não valeu de nada. Não valeu de nada. Família em primeiro lugar. Amém? Então, 144 mil é um número fechado de judeus. Todos esses que estão de branco, com palma nas mãos, são judeus salvos na grande tribulação e sem galardão. Aí nós entramos no capítulo 8. Ai, gente, é 9 horas. Nossa, 9 horas já. Ó, nós entramos no capítulo 8. O capítulo 8, ele abre o 7º selo. Versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. A partir do versículo 7 vai se relatar a primeira trombeta, a segunda trombeta. Vocês vão observar, olha só, primeira trombeta, a última parte do versículo, foi então queimada, versículo todo. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo, e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foram então queimadas a terça parte da terra, das árvores e de toda a árvore verde. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, deu uma como que grande montanha ardendo em chamas. Você vê que está falando de fogo também, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como uma tocha, fogo. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia
e saíram gafanhotos sobre a terra. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Nesse tempo, o anticristo, com a sua perseguição e as suas maldades, vão estar em alta, no meio de todo aquele sufoco da grande tribulação. E João, da onde ele está olhando para a terra, você se lembra do capítulo 4? Deus arrebata João. João vê o Apocalipse daqui de cima. E João está olhando e ele fala, quando aqui na trombeta toca, ele fala, nosso abismo foi aberto e saiu como que gafanhotos, e eram como cavalos preparados para a guerra. No final da grande tribulação, haverá uma grande tormenta. A tormenta vai se voltar contra Israel. Vocês veem que esses gafanhotos, a visão que João conseguia ver, ele escreve, que ele consegue ver e entender a visão que ele está falando, que ele está vendo. Ele fala que tem a face de homem. Isso é o anticristo com todo o seu exército, trazendo terror. O anticristo vai ser um homem que tem poder. Ele não vai ser só um homem que vai se assentar no trono. Ele vai ter poder. É como se atirassem contra a vida dele, a bala acertasse ele. Isso é um exemplo. A bala acertasse ele e ele não morresse. Ele tem um certo poder. O diabo vai dar poder para esse homem. E ele vai provocar as piores desgraças na terra. As piores desgraças. Deus vai estar lançando o seu juízo sobre a terra, e aqui embaixo, no meio de todo esse juízo, ele está se preparando, se armando para uma guerra, que é ele preparando os exércitos do mundo de então para marcharem contra Israel para destruí-los. A sexta trombeta vai falar sobre, verso 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. 4 anjos tenebrosos. Vamos lá para o livro de Judas? Volta aí no Apocalipse e eu vou estar encerrando. Volta aí no Apocalipse, livro de Judas. Só tem um capítulo. Diz assim: versículo 6. Versículo 6 diz assim, agora o 5. Quero, pois, lembrar-vos, Judas falando, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo o que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
anjos não da quantidade, mas anjos que não guardaram o seu estado original. João vê, ele ouve a ordem que soltem os 4 anjos que estão presos no Eufrates. Quando houve essa batalha no céu, uma das primeiras aulas que nós tivemos aqui, o diabo, ele enganou uma terça parte dos anjos do céu. E não foi só anjos, vamos colocar assim, anjos pequenos. Foram anjos de alto escalão. Lúcifer, ele era querubim da guarda ungido, chefe dos querubins. Ele tinha poder. É o poder que hoje ele fica aí tentando aterrorizar os homens, subjugar os homens. Nós não precisamos temer, porque o nosso Deus é poderoso. Então nós não precisamos temer a ele. Mas na rebelião, anjos de escalão mais altos do que Lúcifer, eles também se renderam e foram lançados à terra. Anjos mega poderosos. Os anjos, quanto mais perto de Deus, mais poder. Lúcifer tinha muito poder porque ele era querubim da guarda. Os querubins guardam a santidade de Deus. Então vamos dizer assim, Deus está aqui, os querubins estão aqui, eles estão guardando a santidade de Deus. Acima dos querubins tem serafins, tem outras classes de anjos que estão mais próximos de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais poder. Esses anjos eram muito poderosos. Deus não deixou eles soltos na terra com Lúcifer. Eles foram acorrentados. E Judas, através de Judas, Deus nos esclarece que eles foram presos para aquele grande dia do juízo. Que dia é esse? A grande tribulação. Aí, na grande tribulação, eles vão ser soltos. Pensa a desgraça que eles não vão fazer na terra. Época, nós estamos lendo aqui nesse texto, que os homens vão dizer, monte cai sobre nós, nos mate, a morte vai ser tirada. As pessoas vão sofrer e não vão morrer. A morte vai perder o seu valor. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram o sofrimento de Cristo vão sofrer a ira de Deus. Não é falar assim, mas tudo começar, eu vou morrer, acabou-se. Não. Vai passar por todo esse sofrimento, porque a morte vai perder a força. E eles vão sofrer os horrores da grande tribulação. Amém, queridos? Por tudo isso que nós estamos aprendendo, que nós possamos, primeiramente, levar essa mensagem para a nossa família, em casa, mostrar a eles o que está preparado para o mundo depois de nós. Para o mundo depois de nós. O mundo depois do arrebatamento da igreja. Que nós possamos levar essa mensagem para os nossos familiares, para os nossos filhos, para aqueles que estão mais próximos de nós. Porque são os primeiros que nós precisamos ganhar. E aí a gente continua levando essa mensagem adiante. O sofrimento vai ser muito grande. O mundo precisa saber o que vai acontecer. Não vai ser um dia atrás do outro